Deus nos abençoe. Amém? Amém. Graças a Deus por nós estarmos aqui, mais uma vez, em tudo dai graça. E nós devemos ser gratos a Deus por cada oportunidade que Ele nos concede estar na Sua presença. Amém? Amém. Eu gostaria de ler, irmãos, essa mesma escritura que nós lemos na sexta-feira ali na casa da irmã Sebastiana. Com certeza Deus tem falado conosco, Deus tem nos ensinado e Deus tem demonstrado o seu amor para conosco. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. São João capítulo 14, irmãos. E Ele é fiel para cumprir com a sua palavra nas nossas vidas. Amém. Amém? O profeta diz: nós sabemos que tudo pode falhar, mas Ele não falha. Amém? Ele não vai falhar. Ele não pode falhar, né? Se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é falhar. Dando um chiado aí, não sei se é acaso. Então nós confiamos nisso. Amém? Amém. Todos estão conscientes, do horário, do nosso horário hoje, do culto, né? Isso é só hoje, né? Não vai ser todos os domingos, é só hoje. Nós estaremos começando mais cedo, amém? Mas depois vamos voltar, tudo normal. São João capítulo 14, você encontrou? Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Amém. Amém? Que o Senhor acrescente as bênçãos à leitura da sua palavra. Podeis assentar. Graças a Deus. Então, isto é uma promessa. Amém? E nós devemos crer nessa promessa. Nós, profeta, nós temos o dever de crer que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Porque Ele é Deus, Ele não é como o homem, que faz uma promessa e não pode cumprir, Muitas vezes, mesmo que nós queremos, cumprir o que nós pensamos em cumprir, nós falhamos, porque nós somos homens, nós somos carne, nós somos falhos. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele não pode falhar. Amém. Quando Ele faz uma promessa, irmão, Ele cumpre com essa promessa. Amém. Ele fez promessas, por toda a história da Bíblia, dos nossos irmãos antepassados. Ele vem fazendo promessa, e Ele nunca deixou de cumprir uma promessa que Ele fez. Amém. Assim como nós lemos aqui, acabamos de ler nesta manhã, uma promessa que Ele nos fez para nós nesta hora, nesse tempo que nós estamos vivendo, em que nós cremos que Ele vai cumprir com essa promessa. Amém? Amém. E é por isso que nós estamos aqui. Amém. É por isso que nós estamos aqui. Não está dando certo esse, irmão. Então nós estamos aqui crendo, nesta promessa. Pode ser Amém. E Ele fez. Amém? Amém. Agora, aqui em São João que nós lemos, o Senhor diz: assim não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em Deus e credes também em mim. Amém. Amém? Na casa de meu pai
suas mensagens, ele diz: há muitas mansões. Amém. Aleluia. E aí nós podemos fazer um comparativo, né? Um paralelo, podemos dizer assim. Que também o profeta diz, né? Que tudo isso que nós vemos, irmãos, aqui, né? Nós temos aí os condomínios, né? As mansões que os homens fazem, e nós podemos ver a beleza, a grandeza, né, daquilo, e é bonito, irmãos, né? É muito belo, né? Uma segurança, mas nós sabemos, a palavra do Senhor diz que tudo isso aí, irmãos, vai ficar aqui, né? Tudo isso vai se acabar. E por mais que eles fazem, né, formam ali, constroem seus muros altos, colocam ali, né, suas seguranças, suas cercas elétricas, mas mesmo assim a palavra do Senhor diz que se Deus não guardar, né, em vão eles fazem tudo isso. É verdade. Né? Teve aí, não sei onde, aí, um desses condomínios aí que teve, né? Com toda a segurança que eles têm, mas houve aí um roubo aí, né? Em um desses condomínios aí, provando, irmãos, que a palavra de Deus é verdadeira. Amém. E não há segurança. Aqui não tem, irmãos, né? Aqui não tem segurança. A segurança que nós temos é só de Deus mesmo, né? Se Ele não guardar, irmão, não adianta, né? Nós colocamos cadeado. Quantas vezes, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu isso conosco, né? Muitas vezes nós saímos e quando nós voltarmos para casa, nós descobrimos que a casa ficou aberta, né? A casa ficou aberta. Então quem que guardou, irmãos? Deus, né? Deus. Quem sabe se nós tivéssemos feito todo um processo ali, cadeado e tranca e tudo, né? E Deus não guardasse, o homem vinha, entrava, roubava, né? E nada daquilo ia segurar, assim como nós vemos. Mas é Deus que nos guarda, porque nós confiamos nele, amém? Amém. E quando nós saímos de casa, nós dizemos assim: Senhor, guarde o nosso lar. Amém. Amém? Eu acredito que se torna uma coisa, né, uma rotina, uma coisa normal para o cristão. Senhor, esteja conosco e guarde o nosso lar na nossa ausência. E Ele guarda, irmãos. Amém. Porque Ele prometeu fazer isso. Amém? Amém. Então Ele cumpre com a sua palavra. Então a palavra diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Amém. E se eu for, como falamos já e sabemos que ele foi, né, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Aleluia. Amém? Amém. Então, irmãos, nós estamos aqui crendo e esperando esta hora, amém? Amém. Deus cumpre com a sua promessa e nós cremos nisso, amém? Ele fez uma promessa para Israel, ele fez uma promessa para os nossos irmãos quando estavam ali no Egito, e ele disse que ele enviaria, né, um libertador para tirá-los ali daquela escravidão que eles estavam vivendo. Mas ele não disse o dia, nem a hora, o tempo, né? Deus, ele sempre que ele vem trabalhando, né, ele não fala. Nós vimos ali até mesmo quando ele mandou os discípulos ali para o cenáculo, ele disse para eles: vai, fique lá, né? Até. Quando ele fala até, não tem tempo determinado. Vai lá e fique até que vocês sejam revestidos, até que o poder venha, até que o Espírito Santo, né? E eles foram e ficaram, irmãos, né? Reunidos, orando ali, buscando a Deus, como nós nos reunimos, como nós buscamos, como nós esperamos.
E no momento certo, na hora certa, né, veio um vento veemente, impetuoso, o Espírito Santo tomou conta, né, ali daquele ambiente, daquele lugar, e foi sendo derramado em cada um deles, né, cumprindo com a palavra. Israel esperou, né, 400 anos para a promessa se cumprir, mas ela se cumpriu. Amém. Amém, porque ele é fiel. Abraão, né, nosso pai Abraão, Deus fez promessa a Abraão. Abraão esperou por 25 anos, né, até que a criança pudesse nascer, mas a criança nasceu. Amém. Deus cumpriu com a sua promessa. Amém? Noé, Deus fez promessa para Noé. Noé esperou por 120 anos, mas Deus cumpriu com a sua promessa. Amém? E Deus apenas não cumpre, né? Ele não apenas faz uma promessa e esquece das outras, não. Ele disse que iria chover e choveu. Ele disse que iria salvar Noé e sua família, e Noé e sua família foi salvo. Amém. Né? Porque Ele é Deus, amém? Amém. Então, irmãos, nós, olhando para esta Bíblia, né? Olhando para essas promessas cumpridas na vida dos nossos irmãos, não nos resta, né, nada mais a não ser crer que Ele vai cumprir com esta palavra. Amém. E nós estamos aqui esperando, nos preparando, né, nos aprontando, porque quando Ele faz uma promessa, Ele quer que nós nos aprontamos para poder, irmãos, estar recebendo esta promessa. Amém. Para que Ele possa cumprir, né, com esta promessa nas nossas vidas, amém? Assim como esses personagens que nós falamos. Então eles foram se preparar. Por quê? Porque eles creram. Nós só vamos preparar quando nós cremos. É como se nós, né, falando no material, no natural, alguém fizesse uma promessa para você, irmão, você cresce naquilo, você tivesse confiança que aquela pessoa ia cumprir, o que você iria fazer? Você ia se preparar, para poder receber aquela promessa que aquela pessoa fez. Amém? Então nós vimos Noé preparando a arca, nós vimos Abraão e Sara, né? O profeta diz, nós falamos aqui, Sara preparando o enxoval, né? Nós vemos ali Deus, né, enviando Moisés ali, e o povo então se preparando para a saída quando, né, as pragas vieram. Aí veio a morte dos primogênitos, e Deus disse para eles matarem um cordeiro, né, tomando ali da Páscoa ali, né, se preparando como que eles deveriam estar, né, calçados, vestidos com um cajado na mão, né, tudo pronto porque eles iriam partir dali. E hoje não é diferente. Quando Ele vem, diz para nós que Ele, irmãos, iria voltar pela segunda vez para levar o povo, uma noiva, né, que estaria pronta, preparada. E Ele então vem e nos dá o material para que nós possamos nos preparar para esta hora, amém? É como as 10 virgens. Nós podemos tomar um exemplo das virgens também, né, onde elas estavam ali esperando pelo noivo, mas 5, né, tinham a preparação, o profeta chega a dizer, e 5 não tinham, né? 5 tinham o azeite e 5 não. Então nós estamos também, irmãos, vivendo debaixo de uma promessa. Amém? Nós estamos vivendo debaixo de uma promessa. Então o profeta diz que Deus, né, quando Ele fez uma promessa, quando Ele faz uma promessa, Ele não esquece daquilo. Ele não esquece, irmão. Quando Ele fez a promessa que Ele ia libertar os filhos de Israel da escravidão, irmãos, passou 400 anos, mas Deus não esqueceu. Né? Quem sabe, se fosse um humano, né, muitas vezes nós fazemos, irmão, e vai passando o tempo e nós
esquecemos, né? Vamos dizer que você faz uma promessa para o seu filho, né? E você quer cumprir aquilo, mas vai passando o tempo, né? Você esquece daquilo. Mas Deus, passaram 400 anos e Ele não esqueceu que Ele tinha feito uma promessa. Verdade. Quantos anos nós temos passado? Desde quando Ele fez essa promessa, quando Ele subiu, né? Ressuscitou, né? Ali instruiu os seus discípulos, subiu e disse que ia preparar um lugar, mas que voltaria novamente. Verdade. Amém. Para nos levar, para que aonde Ele estivesse, nós pudéssemos estar com Ele para sempre. Amém? E nós estamos aqui então esperando por isso. Amém. Crendo nisso. Amém? Amém. E sabendo que Ele vai cumprir com essa promessa que Ele fez para nós. Amém? Amém. Então Ele prometeu e Ele cumpriu. Então, mesmo que eles estavam ali, irmãos, sendo escravos, né? E já os anos passando, né? Tantas coisas acontecendo, chegava um momento que parece que eles não iriam suportar mais. E parecia que, né, a carga estava muito pesada. E o profeta fala que alguns daqueles, irmãos, eles até mesmo esqueceram da promessa. Deus, né, que tinha feito a promessa, não tinha esquecido, mas muito daqueles nossos irmãos esqueceram, irmãos. E quando eles esqueceram da promessa, aquilo fez o que, irmãos? Uma pessoa desiludida, irmãos, ela larga a mão de tudo, ela abandona tudo, e ela simplesmente se entrega àquilo, porque ela está desiludida, né? Por que as pessoas elas saem aí, se drogam, né? Bebem, fazem tantas coisas erradas, até mesmo tiram a sua própria vida, desiludida, né? Ela perde, como o mundo diz, perde a vontade de viver, né? Porque ela está desiludida. Então, algumas pessoas ali, irmãos, por causa do tempo que foi passando, elas foram esqueceram e ficaram desiludidas, e até mesmo com o tempo que nós estamos vivendo hoje, ele está tardando, né? E Satanás vem e diz, ele vai vir tal tempo, mas um dia e a hora ninguém sabe, e isso faz com que as pessoas ficam mais incrédulos ainda, né? Quantas pessoas, como o profeta diz, que a mesma situação, né, que o mundo estava lá, é a mesma situação hoje. As pessoas se tornaram incrédulas, porque já tinha se passado 400 anos e nada tinha acontecido. Nós até vemos ali, quando Deus tirou eles, né, e eles estavam peregrinando pelo deserto, eles estavam tão acostumados com aquilo, que quando veio o problema e Deus supriu a necessidade deles, o que aconteceu? Eles sentiram desejo de voltar para aquela vida de novo. Eles estavam tão acostumados já, irmãos. Havia uma promessa, uma terra esperando por eles, que manava leite e mel. E mesmo assim, o que eles fizeram? Eles desejaram voltar para o Egito, voltar para a escravidão. Por quê? Porque eles esqueceram que havia uma promessa. Verdade. E que quem tinha feito a promessa, irmãos, não era só fiel para cumprir, mas estava em pleno cumprimento da promessa. Verdade. Deus já tinha tirado eles, porque, irmão, não foi Moisés, foi Deus que tirou eles do Egito. E estava, como nós já falamos aqui, irmãos, o arrebatamento, né, a vida do Senhor Jesus Cristo está em pleno acontecimento agora. É um processo, irmãos, assim como eles já estavam a caminho da terra prometida. Então a palavra, ela já estava se cumprindo na vida deles. O que eles podiam fazer, irmãos? Simplesmente firmar aquilo e possuir a terra, porque eles tinham visto o que Deus estava fazendo. Amém. Mas mesmo assim, irmãos, eles esqueceram. Por isso, né, o profeta diz: nós nunca devemos esquecer, irmãos, da promessa, Amém. do pacto que ele fez com o seu povo, com a sua igreja.
e que Ele é fiel para cumprir com essa palavra, amém? E eles estavam ali, então Deus tirou eles ali do Egito, né, quando eles eram escravos. Mas o profeta diz, mas eles começaram a clamar, eles, mesmo que tinha a maioria, quem sabe, né, porque sempre é a minoria que permanece, a maioria ali, mesmo que eles esqueceram, mas havia um grupinho, o profeta diz, havia um grupinho, irmãos, que não tinha esquecido, mas que estava firmado naquela promessa, né, e que estava esperando aquela promessa se cumprir, e cria, irmãos, que aquela promessa iria se cumprir. Quando eles viram os acontecimentos, né, acontecer ali no Egito, aí que eles firmaram mais na promessa. Aí então é que eles se posicionaram e dizem, nós somos capazes. Amém? E estava ali, o profeta diz, irmãos, quando eles começaram a clamar, o profeta diz, então a graça, irmãos, entrou em ação. Aleluia. O profeta diz, irmãos, quando nós começamos a clamar, Deus começa a ouvir. Amém. É aquilo que nós falamos há pouco tempo para a igreja. Irmãos, é hora de nós começarmos a clamar por esse arrebatamento. Porque muitas vezes, irmão, nós nos acomodamos tanto aqui que nós esquecemos de clamar por isso. O profeta diz, Deus só entrou em ação, irmãos, a graça só entrou em ação quando eles começaram realmente a clamar por aquilo. Né? Quem sabe a oração deles era, Senhor, me ajuda, né? Senhor, supra as minhas necessidades, me ajude eu passar por isso. Como nós muitas vezes, né? Muitas vezes queremos alcançar algo aqui, e quem sabe a preocupação deles era ali, irmãos, para que Deus desse força para eles aguentar o trabalho, algo que eles tinham ali, né? O chicote, né? Que vinha sobre eles e tudo. Mas chegou um momento, irmãos, o profeta disse que eles mudaram a oração, que eles mudaram, o profeta diz que eles começaram a clamar. Amém. Nós até vemos lá o profeta dizendo, Arão, quando ele orava, mas chegou um dia que ele subiu ali em cima, e o profeta diz, e ele orou, ele clamou como ele nunca tinha clamado, como ele nunca tinha orado. O profeta diz, então, o anjo veio e disse para ele que aquela promessa iria se cumprir. Amém. Então, o profeta diz, quando nós começamos a clamar, Deus começa a ouvir, a graça soberana, ela entra em ação. Então, irmãos, nós que não suportamos mais viver aqui, cremos que Deus vai cumprir com essa promessa, devemos clamar por isso. Clamar por este arrebatamento. Amém? Amém? Porque se o profeta diz que quando nós clamamos, ele começa a ouvir, irmãos, então nós devemos clamar por isso. Nós devemos esquecer um pouco as coisas daqui, irmãos, querer viver bem aqui, porque muitas vezes nós preocupamos com a nossa vida aqui, e nós queremos algo melhor aqui, mas não é aquilo que é o nosso lugar. O nosso lugar já está preparado, onde não vai, você não vai precisar, você está pedindo, irmãos, por algo novo, melhor não, ele já tem o melhor para nós. A única coisa que nós temos que clamar é que eles venham para nos levar para esse lugar. Amém? Então, quando eles começaram a clamar, o profeta diz, então Deus enviou Moisés, o libertador. Deus estava preparando, e Deus via a necessidade do seu povo, e Deus não tinha esquecido da promessa, mas precisava que eles clamassem por aquilo, que eles desejassem, que eles crescem naquilo. Amém? Então, quando eles clamaram, Deus enviou Moisés. Deus fez uma promessa com Moisés e cumpriu com a sua promessa, com o seu pacto, libertando o povo. Amém. Quando, Moisés, lá pastoreando as ovelhas, do seu sogro no deserto, então Deus vem naquela sarça e aparece, começa a falar com Moisés, e Deus então faz uma promessa ali, um pacto com Moisés.
de que ele ia descer ali no Egito para libertar o seu povo. E Deus cumpriu com isso na vida de Moisés. E quando Moisés estava, Senhor, mas eu que não sei nem falar direito, Senhor, e quando eles perguntarem para mim, quem é que me enviou? Então Deus disse para Moisés: quando eles perguntarem, diga que o eu sou enviou a nós. Isso é suficiente, irmãos. Aí o profeta faz um drama. Ele diz: já imaginou, irmãos, um velho, Moisés já estava velho naquela época, descendo com uma esposa sobre um camelo de um jumentinho ali. E o profeta diz: você já imaginou alguém poderia passar por Moisés e dizer: Moisés, onde você está indo? Eu estou indo conquistar o Egito. Um homem velho com uma mulher em um burrinho, quando nós sabemos que naquele tempo o Egito tinha um exército ali armado. Mas Deus tinha feito uma promessa. Amém. Tinha feito um pacto com Moisés, e Moisés creu na promessa que Deus fez. Moisés não estava crendo nele, Moisés estava crendo naquele que falou com ele na sarça. Amém? Moisés foi, irmãos, e desceu. E o que aconteceu? Deus trabalhou e Deus cumpriu com aquela promessa. E Moisés então libertou o povo da escravidão. Deus tirou eles ali, através de Moisés, e trouxe eles, para peregrinarem, para poder introduzi-los na terra prometida. E Deus disse para Moisés, irmãos, que ele estaria com eles. Deus disse que o anjo, estaria conduzindo eles, que a coluna de fogo estaria com eles e a nuvem estaria com eles. A coluna de fogo à noite, porque ela ia iluminar o caminho para eles, e a nuvem durante o dia para fazer sombra sobre eles. Amém. Mas, porém, eles não poderiam caminhar fora disso. Eles estavam sendo guiados, irmãos, por aquela nuvem, por aquela coluna de fogo, e eles não podiam se mover sem a coluna de fogo ou sem a nuvem se mover. Não era eles guiando a nuvem, era a nuvem, era a coluna de fogo, era o anjo guiando eles pelo caminho. Amém? Irmãos, se nós não vermos a mesma história se repetindo hoje, ele fez uma promessa. Você pode ler aqui, se você continuar, nós lemos na sexta-feira: esse eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei outro Consolador, o próprio Espírito Santo, para estar com vocês por todo o tempo. O anjo, a coluna de fogo, a nuvem, ela está guiando o povo de Deus, irmãos, assim como guiou os nossos irmãos no deserto. Amém? Então, Deus, ele está cumprindo, irmãos, assim como ele cumpriu lá, ele está cumprindo com a sua palavra. Amém. Nós podemos ver aqui, foi fotografado, o mundo fotografou, as revistas fotografaram uma evidência de que esse mesmo Deus, que sempre esteve com o seu povo, que guiou o seu povo, é o mesmo Deus que está com o seu povo, com a sua igreja hoje, guiando, irmãos, conduzindo, guardando. Nós vemos aqui, sobre a cabeça do irmão Branham, nós vemos esse quadro aqui na frente, irmão. Nós cremos, que o anjo forte desceu e que ele está guiando a sua igreja. Amém? Nos preparando para uma partida. O anjo do pacto guiou-os pelo deserto e proveu para eles o que eles tinham necessidade, o que eles precisavam. Ele, irmãos, o que ele fez, proveu para eles. E se ele não tem feito isso por nós hoje também? Ele não tem feito isso por você hoje também?
Ele não só tirou eles do Egito, cumprindo com a promessa, mas Ele proveu tudo que eles tinham necessidade. Tudo que eles precisavam, ou que eles precisaram no deserto, Deus proveu para eles. E esse mesmo Deus, irmãos, tem provido para nós tudo aquilo que nós precisamos, não para viver aqui nesta terra, mas para que nós cheguemos do outro lado. Ele tem provido para você, Ele tem deixado a sua palavra, Ele tem enviado o mensageiro com uma mensagem na hora para preparar o povo, preparar uma igreja. Ele tem aberto o sétimo selo, revelado os seus mistérios, irmãos, para que hoje eu e você pudesse ter a oportunidade de conhecer todos os segredos, os mistérios de Deus e podermos aprontar para esse arrebatamento, provendo tudo que nós precisamos. Amém? Mas muitas vezes nós achamos que é só as coisas materiais. Deus, Ele está, não, Deus supre a nossa necessidade. Ele disse que supriria as nossas necessidades, mas Ele não está dizendo só do material, Ele está dizendo do espiritual, irmãos. Porque essa necessidade nossa tem sido suprida. Mas será que você tem conseguido, irmãos, captar? Será que você tem conseguido pegar? Será que você tem conseguido entender o que Ele está fazendo? O que Ele está provendo para você? Como nós sempre falamos, estamos conversando, irmão, nós não corremos atrás de nada, nós não buscamos nada. Deus veio e trouxe até você, e você simplesmente creu, agarrou naquilo, e você está firmado nisso. Você sabe, irmão, que é isso que vai te preparar para o arrebatamento. Amém? Amém. Isso não é maravilhoso? O mesmo anjo, a mesma coluna de fogo, a mesma nuvem, o mesmo Deus provendo para nós, irmãos, tudo que nós precisamos, tudo que eles precisavam. Eles queriam algo, Deus provia. Eles precisavam de algo, eles precisavam de um caminho para atravessar o Mar Vermelho, Deus proveu um caminho para eles. Tudo que eles precisavam, irmãos. E hoje o que nós precisamos? Nós precisamos, irmãos, desse caminho, caminhar nesse caminho provido por Deus, para que nós possamos chegar do outro lado. Então o que nós vemos? Deus abrindo ali o mar para que eles pudessem passar. Nós vemos o que? Nós vemos maná caindo do céu. Amém? Nós vemos o que? Nós vemos a água saindo da rocha, Deus dando carne para eles, eles atravessando o Jordão e Deus cumprindo com a sua palavra. Amém? Tudo isso, irmãos, Deus fez por eles. Amém. E ainda assim muitos ficaram para trás, e ainda assim muitos morreram, e ainda assim muitos esqueceram da promessa, e muitos, irmãos, tinham com que ele estava tardando demais. Não, Deus já está tardando demais. Vamos viver a nossa vida aqui, e que quando Ele estiver vindo, aí nós então nos posicionamos, nos aprontamos. Mas o profeta diz: por eles terem esquecido, irmãos, eles morreram no deserto. Nós vemos lá em São Mateus, nossos pais, irmãos, beberam da água da rocha, comeram maná, atravessaram o mar, e eles morreram no deserto. E a palavra diz: tudo isso ficou para exemplo nosso. Para exemplo nosso, para que nós, irmãos, não nos esquecemos da promessa. O que acontece é que as pessoas esquecem da promessa. E quando nós esquecemos da promessa, irmãos, então nós não damos nenhuma importância para isso. Mas ele diz, a palavra diz, o profeta diz, prega a mensagem. Deus cumpre com os seus compromissos. Amém. Deus cumpre com a sua promessa. Amém? E alguns morreram ali, porque não creram na promessa.
Não creram. Deus mantém a sua palavra. O que Ele fala, Ele cumpre. Deus fez um pacto com Noé e cumpriu com a sua palavra, salvando Noé e sua família do dilúvio. Amém? Nós vemos ali Deus fazendo uma promessa com Abraão e Deus cumprindo com a sua palavra. O filho prometido nasceu e a geração de Abraão entrou em Canaã, porque havia uma promessa. Deus tinha prometido isso para Abraão. Amém? E o profeta diz: o mesmo Deus, irmãos, que nos fez a promessa, é fiel para cumprir com essa promessa. Amém? Se tão somente você crer nisso, se firmar nisso e continuar caminhando, continue prosseguindo. Amém? Então nós vemos Deus cumprindo com a sua promessa na vida dos nossos irmãos. Deus nunca deixou de cumprir, irmão, com aquilo que Ele disse, com a promessa que Ele fez. Amém? E o mesmo Deus, que nos fez a promessa, nós vimos nos testemunhos, irmãos. Nós vimos nos testemunhos. Ele prometeu te curar. Amém? Ele prometeu suprir as suas necessidades. E quantos testemunhos nós temos visto de cura, de libertação, de Deus suprindo a sua necessidade, dando aquilo que você precisa, te dando casa, como nós falamos na sexta-feira, o profeta dizendo, Ele te dando casa, te dando roupa, te dando calçado, te dando alimento, suprindo. O profeta diz: não é Ele um bom Deus? Te dando saúde, meu irmão, te dando forças para você trabalhar, te dando vida a cada manhã, suprindo todas as suas necessidades, te dando alimento quando a despensa está vazia. Assim, o mesmo Deus que quando, irmãos, Elias lá em cima, aquele tempo de seca ali, escassez, e aquela viúva com o seu filhinho morrendo ali, com o último, para fazer para ela, seu filhinho, quando Elias chegou ali, ele disse: eu tenho um bocado de farinha, um pouquinho de azeite aqui, e eu vou fazer, e nós vamos comer, nós vamos morrer. E aquele Deus, irmãos, que disse que supriria as necessidades, estava ali naquele homem chamado Elias. E quando o profeta diz que havia morte na panela daquela mulher, a morte estava ali, mas quando Deus envia Elias, Deus cumpre com a promessa, e as necessidades daquela irmã, então daquela viúva, é suprida, irmão. E quantas vezes Ele já tem feito isso por você? Amor, é o último. Amor, acabou. Amor, foi o último que nós fizemos, não vai ter para amanhã. É o último leite que ele está bebendo. Nós não vamos ter nada, irmãos. E de repente Deus vem e supre a sua necessidade e cumpre com a sua palavra, com a sua promessa. Então você simplesmente se ajoelha e diz: Senhor, muito obrigado. Amém. O que é isso? Não é Deus suprindo a sua necessidade. O mesmo Deus que cuidou dos nossos irmãos lá, quando tirou eles do Egito, é o mesmo Deus, irmãos, que está cuidando de você nesta manhã. Amém. É o mesmo Deus que tem cuidado de nós até aqui, e é o mesmo Deus que vai continuar cuidando de nós até aquele dia. Amém. Por que nós dizemos isso? Porque Ele quem prometeu. Amém? Foi Ele, irmãos. Ele fez a promessa e Ele cumpriu na vida dos nossos irmãos. Deus fez a promessa para Noé, Deus fez uma promessa para Abraão, e o mesmo Deus que fez a promessa é o mesmo que tem nos feito a promessa. Deus fez um pacto, uma promessa com Noé, com Moisés, com Abraão,
e não se esqueceu do seu pacto, da sua promessa. Ele é o mesmo Deus que fez uma promessa conosco hoje. Deus não esquece da sua promessa para com o homem, mesmo sob pressão, com muitas dificuldades, indiferenças hoje que nós estamos vivendo, e rejeição e tantas coisas, irmãos. Mas Deus, pela sua graça soberana, um dia nos enviará Jesus Cristo novamente, em meio a este caos que nós estamos vivendo. O profeta diz que é em meio a uma bagunça, a um caos, irmãos, que ele vem. Há uma confusão, em meio a uma confusão. Olha o dia que nós estamos vivendo. Olha o dia que nós estamos vivendo, irmãos. Que confusão nós estamos vivendo. Não estamos falando do mundo, estamos falando de religião. Então, que horas nós estamos vivendo? O profeta diz: é meio uma confusão que ele vem, irmãos. Para quê? Por quê, irmãos? Porque a palavra diz que ele confundiria os sábios e entendidos, para que ele pudesse vir tirar, irmãos, porque uma confusão. Um crendo nisso, outro crendo naquilo, e crendo, como nós ouvimos aqui, nós sabemos, irmãos. Desde lá do tempo do nosso profeta, do Lombrana, quando estava vivo, e hoje, olha o que nós estamos vivendo. E as pessoas quase não sabem mais no que crer. E nós não estamos falando, irmão, de denominação, nós estamos falando da mensagem. Agora, como nós sabemos e cremos a mensagem, ela continua intacta, ela continua a mesma. Mas o homem se denominou, irmãos. E o que nós vemos hoje é uma bagunça. Quem é que está certo? Quem é que está certo? Não é uma bagunça. Mas o que alegra ao nosso coração, que em meio a tudo isso, Deus está preparando uma noiva, preparando um povo, irmãos. Você lembra que o profeta diz, ele tira, uma noiva do meio dos gentios. Ele tira uma noiva do meio dos gentios, irmãos. Em outra mensagem, o profeta diz: é o melhor, ele tira o melhor dos melhores. Amém. É uma escolha, é uma seleção, irmãos. Vamos dizer assim, que é uma seleção que foi feita. E Deus vem, irmãos, e tira os melhores daqui. Aleluia. O profeta diz: este é noivo. Amém. Seria tão parecido que, se possível fosse, enganaria. Olha a confusão, irmãos. Olha que tanta sabedoria, olha que tanta eloquência e tantas coisas confundindo a mente das pessoas. Na denominação, as pessoas com essa mensagem, com uma mente intelectual, com conhecimento, com letra, irmãos, estudo, teologia, e vem confundindo a mente das pessoas. E vem, irmãos, simplesmente prejudicando ministérios. E não está nem aí com isso, irmãos, por quê? Mas tudo isso, a palavra diz, o profeta diz, tudo isso é necessário. Tudo isso é necessário, irmãos, para que ele possa vir e tirar a sua noiva. Aleluia! Por quê? Porque a palavra de Deus diz que, irmão, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 a teu direito, mas o escolhido nunca será atingido. O escolhido, irmão, nunca será enganado. O profeta diz: ele andará no centro da coisa. Ele não meterá nem para um lado nem para o outro, mas ele permanecerá no centro. A noiva, irmãos, o eleito, ele anda no centro da coisa. E eu creio que nós fazemos parte, você faz parte disso. Amém. É você não ir nem para um lado nem para o outro.
tantas coisas, irmãos, né? Tantos ismos, tanta coisa. Mas o profeta diz: mas Deus está preparando o seu povo. Amém. Em meio, irmãos, a uma confusão que ele vem. Por que tem meio uma confusão? Sabe por quê? Porque Satanás quer te confundir. Ele quer tirar a sua atenção do foco, do alvo. Mas nós devemos fazer como Eliseu, né? Fez quando ele estava caminhando ali com Elias e vendo tudo que Elias estava fazendo. O profeta Eliseu ali, na mensagem do profeta Eliseu, o profeta fala sobre isso. E ele caminhando ali atrás de Elias, e Elias chegou um momento que disse: o que você quer? O que você quer de mim, Eliseu? E ele disse: eu quero uma porção dobrada. Ele viu o que Elias tinha feito, ele queria aquilo para ele. O que eu faço, Eliseu? Eu quero uma porção dobrada. Ah, você quer? Então tá. Se você me ver quando eu subir, você vai receber o que você está pedindo. Irmão, o profeta diz: bom, você acha que alguma outra coisa tirou a atenção de Eliseu? O profeta diz: ele ficou focado neles. Ele não queria perder a oportunidade. Ele sabia que se ele perdesse a oportunidade de ver Elias subindo, ele ia perder, irmãos, a oportunidade de receber aquele que ele pediu. Então o profeta disse: ele então caminhou ali, então nada tirou a atenção de Eliseu. Ele ficou focado em Elias. Irmãos, e há uma promessa para você. Há uma promessa que ele fez para você. Agora o que você tem que fazer? Foque nessa promessa, irmãos. Não olhe nem para um lado nem para o outro. Não deixe nada tirar a sua atenção, porque virão, irmãos, enganadores para enganar. Mas que você esteja focado na palavra. É a única forma de nós alcançarmos isso, é de nós focarmos na palavra. Não deixe nada tire a sua atenção. Olha a confusão, irmãos. Quem é que está certo? Hein? Quem é que está certo, irmão? Numa confusão que nós estamos vivendo, né? De oitavo mensageiro, de ressurreição isolada, de bramista, de aperta prey, de isso, de aquilo. Irmão, que confusão. Quem que está certo? Quem é que está certo, irmão? Eu não quero saber quem está certo, quem está errado. Eu quero saber que eu tenho que andar no centro da palavra. Eu quero estar no centro da palavra. Nós não estamos aqui, irmãos, batendo no peito e dizendo que nós somos os únicos que estamos certos, não. Nós estamos dizendo aqui que nós temos que andar no centro da palavra. Que nós temos que focar na palavra. E é só assim que nós vamos alcançar a nossa vitória. Amém? Então o que nós vemos hoje, irmão, uma confusão. Mas ele está voltando para levar a sua igreja. Deus não esquece da sua promessa. Deus não esquece, mesmo sob pressão, irmãos, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo também tantas diferenças. Mas uma coisa é certa, irmãos: ele está voltando para levar a sua igreja. A sua segunda vinda está para se cumprir com essa promessa. O profeta diz: o problema dos seres humanos. Qual é o problema dos seres humanos? É não tomar posse. E por que eles não tomam posse das bênçãos de Deus? Há um problema, irmãos, de nós não tomarmos posse. Por que a maioria não tomou posse? E mesmo quando chegou, Josué com aqueles irmãos ali diante, da terra,
mandou eles irem lá, veio, né, os espias com as evidências. Mas ali, irmãos, a maioria que aconteceu, não, tudo é verdade. Tudo que Deus disse é verdade. Ele nos trouxe até aqui, fomos à terra, e realmente tudo é verdade. Irmãos, quantas pessoas, o profeta diz que vem no nosso meio, ou que passa por nós, e diz, não, é verdade, não, essa mensagem é verdade, não, eu creio que isso é verdade. Mas a maioria, 10 deles disseram, mas só tem uma coisa, lá tem gigante. Não, é verdade. Aí nós chegamos até aqui. E tudo que ele disse que teria na terra, tem na terra. É verdade, nós trouxemos a evidência. Só que tem uma coisa, ela tem gigantes. Tentando confundir as pessoas. Agora o profeta diz, imagina o alvoroço que veio, que houve ali, irmãos. E quando, a maioria estava trazendo medo e incredulidade ali para aquelas pessoas, levantou, quem? Josué e Caleb levantam. Não, peraí, cala a boca. Nós somos mais do que capazes. Amém. Eles não esqueceram da promessa, eles não esqueceram quem é que estava com eles, irmãos. Quando a maioria esqueceu, eles não esqueceram de quem é que estava com eles. Eles reconheceram que quem levou eles até ali era Deus. Amém. Mas, irmãos, havia tanta confusão, tanta dificuldade, tantas indiferenças, mas mesmo assim Deus cumpriu com a sua promessa. Tanta incredulidade, por que os nossos pais morreram no deserto? O profeta diz, é a mesma, irmãos, situação de hoje. É o mesmo problema hoje dos seres humanos. Por que nós não tomamos posse daquilo que é nosso? Por que nós não tomamos posse das nossas bênçãos que foi conquistada no Calvário? Aonde é, o profeta chega a dizer, aonde é que está a falha? A falha está em Deus? Não. A falha está na igreja? Não. Está no pastor? Não. No diácono? Não. No seu irmão? Não. Aonde é que está a falha? A falha está em nós. O profeta diz, sabe o que impede nós de receber as bênçãos de Deus? É a incredulidade. Assim foi no tempo de Noé. Por que somente Noé e sua família foi salva? Eles não tiveram oportunidade? É isso, irmãos? Não havia uma mensagem naquele tempo? Deus não era Deus? Deus não alertou eles? Não trouxe uma mensagem de advertência? Por isso, o profeta prega a mensagem intitulada Deus não chama. Agora eu digo para você, pergunto para você, Deus foi injusto com eles, irmãos? Deus foi injusto com aquele povo lá no tempo de Noé? Irmãos? Será que Deus foi um Deus mau? Será que Deus foi um Deus injusto, irmão? Ou Ele praticou a sua justiça? Não, quantas pessoas dizem assim, não, mas Deus está sendo injusto comigo. Deus está sendo injusto com essa criação. Irmãos, o profeta prega a mensagem intitulada Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir. Verdade. A incredulidade das pessoas faz com que elas caiam em julgamento. Mas Deus, irmãos, Ele cumpre com a sua palavra. Ele cumpre, Ele tem que cumprir com a sua palavra. Não é Deus que é injusto. O profeta diz, é o homem que é teimoso, que é incrédulo. Por que eles não possuíram? Por que aquela geração morreu? Por que eles morreram afogados no dilúvio? Eles tiveram uma oportunidade?
Será que Deus deu uma oportunidade para eles? Quantos anos que Noé pregou ali, irmãos? Dizendo que ia chover. Noé pregou por 120 anos. E mesmo assim eles não se arrependeram. 120 anos Noé pregando a palavra de Deus, advertindo eles e dizendo para eles que viria um dilúvio. E Deus não disse para Noé qual seria o dia e a hora, para ele avisar aquele povo. Disse que iria chover. Amém? E Deus advertiu através de Noé pregando: vai chover, né? E Noé trabalhando, construindo a arca. Irmãos, aqui estamos nós trabalhando, essa porta sendo aberta nas quarta-feiras, nos domingos, né? Estamos construindo a arca e pregando. Vai haver um arrebatamento, vai haver um arrebatamento. Há uma mensagem. E Noé pregando, irmãos. Mas por que é que aquelas pessoas não entraram na arca? Irmãos, por que elas não entraram na arca? Oi? Por causa da sua incredulidade. Eles não entraram na arca. E por incredulidade não entrar na arca, irmãos, todos eles estão mortos. Todos eles estão mortos. Mas Deus, irmãos, deu 120 anos para eles crerem. Irmão, quem sabe, né? Você tem aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, e Deus está advertindo: vai haver um arrebatamento. Vai haver um arrebatamento. E qualquer manhã dessa você vai, quem sabe no domingo, né, levantar e direcionar para essa igreja, ou você vai procurar um querido seu. Não vai restar mais nada a não ser julgamento. Deus não é um Deus injusto, Ele dá oportunidades. 120 anos não é pregando. Mas Deus cumpriu com a sua palavra. Deus cumpriu. Então, o que impede o homem, o que impede o ser humano, irmãos, de alcançar as bênçãos de Deus é a incredulidade. Assim foi no tempo de Noé, assim foi no tempo de Moisés, assim foi no tempo de Abraão, assim foi no tempo de Jesus, e assim é hoje. Amém. Assim é hoje. É a incredulidade. Aqueles que permanecerão, aqueles que permanecerem firmes, Deus não vai esquecer deles. Amém. Deus não esquece dos seus. Amém? Todos aqueles que vieram a mim, a palavra do Senhor diz: de maneira alguma eu lançarei fora. Todos aqueles que vieram a mim, irmãos, devem ser provados, devem ser testados. Amém? É assim que Deus conhece os seus, quando você é provado, é testado. É aí que Deus te conhece. É aí quando Deus conhece os seus. É quando você é provado. É quando você é testado. É quando você está vivendo em meio a uma confusão. E você então permanece firme. Você centra na palavra. E você confia simplesmente que Deus vai cumprir com a sua promessa na sua vida. Amém? Deus não gosta, o profeta diz, mensagem de Carlos Barnelli, Deus não gosta de reclamação. Irmão, quantas vezes nós temos falado isso? Mensagem de Israel, Carlos Barnelli 43. Deus não gosta de reclamação.
Irmão, muitas vezes a gente para pensar como que nós temos sido falhos. Todos nós falhamos nisso. Todos nós falhamos nisso, estamos aprendendo. Mas se tem uma coisa que desagrada a Deus, o profeta diz, creio que é nessa mesma mensagem, o profeta diz, se tem uma coisa que desagrada a Deus, sabe o que é, irmãos? É a murmuração. É a reclamação. Leia a mensagem de Israel Carlos Barné, irmão. Essa mensagem vai te ajudar muito. Você vai ver nessa mensagem o que aconteceu com os murmuradores. Você vai ver nessa mensagem aonde é, o profeta diz, aonde é que Israel cometeu o seu grande erro. Ele diz, o profeta diz, Deus não gosta de reclamação, Deus não gosta, irmão, Deus desagrada dos murmuradores, tanto é que eles morreram. Não me recordo agora que onde está aqui em São Mateus, que fala ali do exemplo, mas fala ali de quantos morreram por causa da murmuração. E é uma coisa difícil para nós hoje, para todos nós, irmão, nenhum de nós estamos livres. Porque o profeta diz também que nós não estamos contentes com nada. E isso, sabe o que é? É Satanás lançando, né, as suas setas sobre nós. Por isso, é que naquele lugar, irmãos, que ele foi preparar e ele virá para nos levar para ele, o profeta diz, não vai ter um alto, um baixo, um gordo e um magro. Vamos ser todos iguais. Para não ter essa confusão que nós temos aqui, irmãos, de insatisfação, e por isso nós reclamamos, nós murmuramos. Até mesmo, irmãos, creio que muitos já têm essa experiência. Se você está comendo só frango, você reclama que você está comendo só frango. Se é só carne vermelha, olha, carne vermelha, tem que comer carne branca. Se é isso, se é aquilo, nós reclamamos de tudo. Reclamamos muitas vezes da nossa cor, do nosso tamanho, do nosso cabelo, do nosso olho, do nosso nariz. Nunca estamos. Você já encontrou uma pessoa que ela está contente consigo mesma? Não, ó, eu gosto do meu corpo inteirinho, é perfeito, tudo do jeito que eu queria. Não, irmão, nós sempre estamos descontentes, nós sempre estamos reclamando, sempre Satanás está colocando algo na nossa mente para nós reclamarmos, para nós murmurarmos. Sabe por quê? Porque ele sabe, Satanás sabe que isso desagrada a Deus. E nossos irmãos, nossos pais do passado morreram no deserto por causa da murmuração, da reclamação, irmãos. Nada que Deus fazia dava bom. Nada que Deus fazia estava bom. Então o profeta diz nessa mensagem, Deus não gosta de reclamação. Mas será que nós conseguimos viver sem elas? Será que nós, seres humanos, conseguimos viver sem elas? Aquele que vencer, a palavra do Senhor diz, que manter firme nesta promessa, irmãos, é esse que herdará todas as coisas. Amém? É esse que herdará todas as coisas. Quem? Aqueles que não esquecerem da promessa. Aqueles que permanecerem firmes na promessa. Amém. Por quê, irmãos? Porque você vai estar esperando por aquilo. Você vai estar ansioso por aquilo. Então, irmãos, é só esses que vão permanecer. Se você estiver na expectativa por aquilo. Se você não esquecer da promessa. E se você não esquecer de quem é que fez a promessa. Quem que fez a promessa? Lula, Bolsonaro, Mauro Mendes, Emanuel, que fez promessa. Agora no final do ano você vai ouvir tanta promessa. No ano que vem.
podem cumprir. Mas quem te fez uma promessa nesta manhã, irmão? Mas foi o Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele pode cumprir com a promessa que Ele fez. E o que Ele te prometeu, irmão? O que Ele te prometeu, irmã? O que Ele te prometeu nesta manhã? Eis que virei e vos levarei. Eis que virei e vos levarei. Amém. Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Irmão, tem promessa mais preciosa do que essa? Tem uma promessa melhor do que essa, irmão? De você largar tudo isso aqui para trás, ó. Todo esse hospital de pestilência, todas essas coisas, esse mundo que está caindo aos pedaços, irmãos. E você saber que há um lugar preparado para você. Amém. E que esse Deus se prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém. 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 Está você feliz por isso? Amém. Então vamos nos colocar em pé, irmãos. Amém. Se coloque de pé neste momento. Vamos aqui, procurar ter tempo para que nós possamos, para que você possa estar aqui. Irmãos, não chegue aqui depois das 17 horas. Amém? Se esforce, se prepare no decorrer do dia, para que você consiga chegar aqui